Esse caso é de 2022 e ele acabou de ter uma atualização. E eu sei que vocês adoram um caso junto com uma atualização. E essa atualização é de agora, de junho de 2024. Então, fiquem aí que esse caso é muito importante pra gente divulgar esse caso. Há 2 anos, uma advogada brasileira de 29 anos, chamada Alessandra de la Torre, desapareceu na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A Alessandra estava fazendo uma caminhada pelo seu bairro quando ela foi vista pela última vez. Agora o caso teve atualizações bizarras e que levantam várias dúvidas sobre o que teria acontecido com a Alessandra naquele dia. Meu nome é Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Para quem não me conhece, eu trago casos aqui toda semana. Toda quarta-feira eu trago um caso novo. Muitas vezes esses casos são recomendações dos ouvintes, inclusive esse é uma recomendação. Eu vou até aqui ler o nome de quem recomendou. Entrei no meu e-mail aqui. Quem recomendou primeiro foi a Débora Ferreira. Ela mandou um e-mail lá pelo site do Casos Reais, que é www.casosreaispodcast.com.br, e por lá ela mandou a sua sugestão. Ela disse que esse caso aconteceu na cidade dela, que a menina está desaparecida há 2 anos, e a princípio ela estava caminhando, mas ninguém sabe o que aconteceu. E ela também fala que ela é fã do podcast e a forma que eu sempre sou respeitosa com os casos. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada por ter feito esse pedido também. É muito importante trazer esse caso e vocês me lembraram que eu realmente precisava falar sobre esse caso aqui. Também quem me pediu esse caso foi o Tarlis Kerkhoff. Não sei se eu estou pronunciando o seu nome certo, Tarlis. Ele também disse que mora no Rio Grande do Sul e é mega fã. Inclusive, gente, solidariedade ao Rio Grande do Sul. Eu vou colocar aqui na descrição um link para a gente poder, quem quiser ajudar o Rio Grande do Sul. Precisamos de ajuda, né? Foi muito divulgado quando aconteceu, porém agora as pessoas pararam de falar um pouco. Então, quem puder ajudar o Rio Grande do Sul, esse caso é do Rio Grande do Sul. Então, vou deixar um link aqui para a gente poder ajudar o Rio Grande do Sul, tá? Outra pessoa que também pediu esse caso foi a Isadora Villanova, que também é do Rio Grande do Sul. Então, esse caso é em solidariedade à família, né, principalmente à família da Alessandra, mas também a todo mundo que teve aí suas vidas, seus amigos, familiares afetados no Rio Grande do Sul pelas chuvas, né? Não vamos esquecer do que acabou de acontecer. Então é isso. Quem quiser mandar a sua sugestão também, que eu posso ler aqui no Casos Reais, vai lá no site, que eu já falei, e também lá no meu Instagram, @erika_mirandas, com S no final, que por lá eu recebo várias sugestões e acabo sempre lendo. Então eu vou tentar já ir embora pro caso, que eu já falei muito, e é mais importante a gente deixar esse recado aí sobre o Rio Grande do Sul hoje. Então agora vamos pro episódio da semana, e esse é o caso da Alessandra de la Torre. Alessandra de la Torre é brasileira e nasceu no dia 10 de maio de 1993, em São Leopoldo. Essa cidade ela fica na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e é conhecida como a primeira cidade fundada por imigrantes alemães no Brasil. Ela tem cerca de 240 mil habitantes e é considerada uma cidade tranquila e segura. A Alessandra era filha única de Ivete e Eduardo de la Torre, mas também convivia com a sua tia, Érica, que é minha xará, né? E que morava na mesma cidade. Além disso, a família vivia em um bairro nobre e calmo de São Leopoldo. Todos que conheciam a Alessandra diziam que ela era alegre, divertida, estudiosa e muito amiga, sociável. Ela se dava bem em qualquer grupo de pessoas e fazia amizades muito fácil. A Alessandra também era muito preocupada com questões ambientais e animais, sendo bem ligada à natureza. Na adolescência, ela descobriu uma paixão por exercícios físicos e passou ali a fazer academia e caminhadas com muita frequência. Ela também começou a se alimentar muito bem, né, junto com isso, para poder ter ali uma rotina saudável como um todo, né? Uma coisa sempre puxa a outra, eu gosto sempre de falar isso. Para quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho uma rotina saudável, muito ativa, eu vou para academia todos os dias. E uma coisa realmente, quando você começa a fazer exercício, logo depois você começa a se alimentar melhor, porque você não quer perder o seu tempo que você gastou na academia, que você sofreu, né? Enfim, então só para vocês entenderem que ela era uma menina estudiosa, se alimentava muito bem, treinava, um pouco assim certinha, né? Nessas questões. Mesmo assim, nessa época, ela entrou em um período desafiador ali da sua vida, né?
A Alessandra ela foi diagnosticada com depressão e ela passou a fazer tratamentos ainda ali muito jovem, né, na adolescência. Apesar disso, os exercícios físicos e alguns remédios ali ajudaram ela a ter uma melhor qualidade de vida. Então, ajudaram ela a equilibrar as coisas. A sua tia, ela fala que ela sempre fazia caminhadas pelas ruas do bairro, já que era um lugar tranquilo. Então, a Alessandra tinha esse costume já, ela gostava de fazer isso. E quando ela saiu da escola, a Alessandra ela foi estudar Direito na Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Nessa época, ela começou também a namorar um homem chamado Guilherme. Ele até deu o apelido carinhoso para ela de Camaleão, porque dizia que ela se adaptava a qualquer ambiente. Aos 24 anos, a Alessandra se formou como advogada. Só que nem tudo foi muito fácil ali depois da faculdade, né? Ela passou a estudar para concursos públicos, para quem estuda aí sabe como é difícil, já que ela tinha o sonho ali de trabalhar em cargos públicos, então ela estudava muito para isso. E ela continuou ali nessa rotina até 2022. Quem viveu essa época aí sabe que para tentar passar em alguma prova importante, como concurso ou até vestibular, né, às vezes vestibulares de faculdade muito difíceis, sabe como é um momento de muita pressão, né, que coloca muita coisa aí na cabeça, e principalmente de jovens, que eu acho que piora tudo, porque acaba que a gente está ali saindo da adolescência e já tem que lidar com uma pressão desse tamanho, né? Bom, talvez foi isso aí o que a Alessandra estivesse sentindo naquele momento, já que a mãe dela fala que ela começou a ficar muito triste. Ela tentava passar em várias provas, mas como ela não estava conseguindo, ela ia desanimando. Até que chegou o julho de 2022 e é aqui que essa história toma um rumo complicado. No dia 16 de julho, um sábado, a Alessandra acordou e fez uma caminhada pela manhã, como ela fazia de costume. E quando ela voltou para casa, ela mandou mensagens para o namorado dela, o Guilherme, só que ele estava viajando a trabalho, então eles estavam ali se comunicando mais por mensagens. E o Guilherme, ele fala que eles só conversaram coisas ali normais do dia a dia e que a Alessandra parecia assim normal naquele momento, né? Naquele tipo de interação que eles tiveram. Já à tarde, perto das 2 horas, a Alessandra ela sentou em um banco no jardim da casa e ficou por ali. A Ivete, que é a mãe da Alessandra, estava cuidando do jardim e percebeu que a Alessandra estava ali fora e parecia um pouco triste. A Ivete ela até perguntou para a filha o que tinha acontecido, mas a Alessandra ela não contou. Elas conversaram ali um pouco e a Ivete sugeriu das duas irem fazerem um bolo juntas, já que era um sábado e etc, para elas poderem se distrair ali. A Alessandra acabou topando ali naquele momento, foi pro quarto dela e quando ela saiu do quarto dela, ela contou para a mãe que ela preferiria fazer uma caminhada, porque isso ia distrair ela um pouco mais. Ela estava ali usando uma legging, um moletom escuro e um tênis preto de caminhada. Além disso, ela tinha prendido os cabelos em um rabo de cavalo e estava levando uma garrafinha de plástico com um suplemento de treino dentro dessa garrafinha para ela ir tomando ali na caminhada dela. Ela avisou a mãe que voltaria mais ou menos 1 hora depois. E vale falar também que, por segurança, a Alessandra nunca levava seu celular e a sua carteira quando ela saía para poder fazer caminhadas no bairro. Ela saiu da sua casa às 2h38 da tarde e foi caminhar pelo bairro, pelo caminho que ela sempre fazia. Depois de alguns minutos, o tempo fechou e começou a chover. E percebendo isso, os pais da Alessandra resolveram pegar o carro e ir atrás dela, para poder buscar ela e evitar ali que ela tomasse chuva ou que alguma coisa acontecesse, né? E como a Alessandra sempre fazia esse mesmo caminho, os pais sabiam exatamente onde ela ia estar e eles foram passando de carro pelas ruas do bairro ali, tentando fazer o caminho da filha. Só que algo parecia bem errado, porque eles deram várias voltas pelo bairro e não encontraram a Alessandra em lugar nenhum. Eles até passaram por outras ruas para poder ver se a Alessandra tinha feito um caminho novo, mas eles não acharam nada. Eles voltaram para casa e começaram a ligar para as amigas da Alessandra, perguntando se talvez ela tinha ido para a casa de uma delas, mas ninguém sabia onde a Alessandra estava. E como estava chovendo, eles achavam estranho que a filha não tinha voltado para casa e perceberam que talvez ela tivesse ali se abrigado da chuva, talvez em algum lugar, né? Mas é claro, os dois já começaram a ficar muito preocupados. As horas foram passando e quando eram 7 horas da noite, a Alessandra ainda não tinha voltado. Então os pais ligaram para a polícia e registraram o desaparecimento da filha. E a partir disso,
família e amigos da Alessandra começaram as primeiras buscas por ela. Vale lembrar que a família vivia em um bairro nobre, então era cheio de câmeras. Nesse momento, vários vizinhos começaram a ajudar ali, cedendo as imagens das câmeras, né, das suas próprias casas para a família, para poder começar ali as buscas. E a partir daí, eles foram analisando os passos da Alessandra por essas câmeras. Assim que saiu de casa, às 2h38, ela seguiu o caminho que sempre fazia todos os dias. Naquele dia, as ruas estavam desertas e só a Alessandra estava caminhando pelo bairro. Depois de uns 10 minutos de caminhada, a Alessandra saiu da rua e entrou em um terreno vazio entre as casas, onde só tinha mato e algumas árvores baixas. Ali é possível ver ela sentando debaixo de uma árvore por alguns minutos. O namorado dela, o Guilherme, ele acredita que ela teria feito isso para poder descansar um pouco ou para fazer uma meditação rápida. Já a Érica, a tia de Alessandra, ela acredita que a sobrinha estava desorientada e que por isso precisou sentar debaixo de uma árvore. Poucos minutos depois, a Alessandra levantou e continuou a sua caminhada normalmente. Em um momento, ela joga sua garrafa de plástico já vazia em uma lixeira da rua. Ela continua sendo vista ali pelas câmeras das casas dos vizinhos, até que começa a seguir um caminho que ela nunca fazia. Um pouco depois das 3 horas da tarde, a Alessandra aparece pela última vez em uma câmera. Essa câmera ela fica em um posto de gasolina em uma avenida. E seguindo o trajeto dessa avenida, a Alessandra teria caminhado em direção a uma rodovia. Essa rodovia não tinha comércios ao redor, já que ela ficava bem do lado de uma mata, que era um horto florestal, e também pegava ali a região de São Leopoldo e de outros 2 municípios vizinhos. Esse horto, gente, ele é um espaço enorme de área verde com matas bem fechadas. E lá dentro tem algumas trilhas e até um zoológico. Porém, essa trilha que ficava ao lado da rodovia era muito pouco acessada e não era comum que as pessoas fizessem caminhadas naquela área da mata em específico, né? Porque era muito fechada. Mesmo assim, a polícia e o corpo de bombeiros deram início a várias buscas pela Alessandra naquela região da mata. Os amigos e familiares dela também ajudaram e no dia seguinte o exército também se envolveu nessas buscas. A polícia levou alguns cães farejadores, tanto os que buscam por pessoas vivas, quanto cães que farejavam ali restos biológicos. E depois que eles sentiram o cheiro de algumas roupas da Alessandra, eles guiaram os policiais até dentro da mata, indicando que sim, a Alessandra realmente teria seguido aquele caminho, na mata fechada. Além disso, na entrada da floresta, ainda bem perto da rodovia, havia uma tenda de um homem que vivia ali. Ele deu um depoimento para a polícia dizendo que viu uma mulher passando por ali, perto das 3h30 da tarde, do sábado. Ele falou que essa mulher cumprimentou ele e seguiu em uma direção oposta para dentro da mata. E quando os policiais mostraram fotos, ele confirmou que a mulher era a Alessandra. Então, gente, última pessoa que viu a Alessandra ali, né, depois das câmeras, foi esse homem. Então, temos aí uma pessoa que viu ela com vida caminhando. Então, temos alguma coisa. Bom, os policiais ainda perguntaram para esse homem se a Alessandra parecia confusa ou se ela parecia perdida. E ele disse que não, que ela parecia bem. Ele falou, abre aspas, ela me olhou, me disse oi e subiu a trilha em direção à mata. Achei estranho, esperei uns minutos, depois eu fui ver se ela ainda estava ali, mas eu não a vi mais. Fecha aspas. Os cachorros farejaram a Alessandra e guiaram os policiais pela mata por uma trilha que atravessava um pedaço do horto. No fim dessa trilha, os policiais saíram em uma rua comum de volta à cidade. Só que ao chegarem ali, os cães perderam o rastro da Alessandra e não conseguiram mais identificar para onde ela teria ido a partir disso. Muito estranho, né, gente? Porém, tudo indica que ela entrou e saiu da mata, assim como eu vou mostrar nessa imagem aqui para vocês. Quem estiver vendo pelo YouTube ou pelo Spotify consegue ver as imagens. Os policiais duvidavam que ela tivesse ido e voltado pelo mesmo caminho, já que os cães farejaram um único trajeto feito por ela. Esse caminho, ele desenhava um zigue-zague pela mata, então a chance dela passar pelos mesmos lugares na ida e na volta era mínima. Ou seja, se ela tivesse ido e voltado, o caminho que os cães fizeram seria mais confuso. A primeira coisa que os policiais e bombeiros pensaram era que a Alessandra tinha entrado em um carro assim que ela saiu da mata. E isso explicaria o porquê do seu rastro ter sido perdido. Havia alguns comércios e casas na saída da floresta, mas nenhum desses comércios tinha câmera que poderiam ajudar em alguma coisa.
A polícia também conversou com moradores da região e eles disseram que não viram a Alessandra pelo bairro. Nesse momento, a família da Alessandra contratou um advogado chamado Matheus Trindade. O Matheus, ele disse várias vezes que a polícia ficou muito presa na teoria de que ela saiu da mata caminhando. Porém, ele fala que existem vários pontos de ônibus nessa região, né? E é muito possível que ela tenha entrado em um ônibus e ido para outro canto da cidade, ou até fugido para outro município. A Érica, tia da Alessandra, não eu, acredita que a sobrinha estava muito confusa e perdida, como se ela tivesse em algum tipo de surto psicológico. E por isso ela achava bem possível que a Alessandra estivesse perdida na mata. Uma pequena pista que os policiais tinham estava nas gravações das câmeras. Aquela garrafinha de plástico que a Alessandra descartou em uma lixeira. Essa garrafinha ela ainda estava na lixeira, então ela foi recolhida e levada para o laboratório para que fossem feitos ali testes sobre o que tinha ali dentro. A ideia era saber se a Alessandra teria ingerido algum remédio que teria deixado ela confusa ou, né, com algum surto. Naquele fim de semana em que a Alessandra desapareceu, a temperatura estava muito baixa, tinha caído muito. E naquela região de São Leopoldo, as temperaturas podem ficar negativas, gente. Então, pensando nisso, os pais da Alessandra ficaram muito preocupados que ela tivesse perdida e talvez tivesse ali uma hipotermia na mata. Já os policiais, eles acreditavam que, com esse frio que fazia à noite, as chances da Alessandra ser encontrada viva eram mínimas. E os pais estavam, né, todos os tipos de esperança que você tenha nesse momento, né, gente? Principalmente tendo tantas pistas, vendo tantas imagens, tendo tantos caminhos que ela fez, pessoas falando que viram ela bem, isso acaba trazendo uma esperança na família, que eles realmente dificilmente acreditam que o pior pode ter acontecido. Eles acreditam muito ainda que vão encontrar a filha com vida. Na segunda-feira, 2 dias depois do desaparecimento, os policiais fizeram mais buscas ali com os cães farejadores para poder tentar encontrar alguma coisa. Além disso, também o Exército ajudou com várias buscas aéreas, mas nada foi encontrado. Com a falta de pistas, no dia 19 de julho, 3 dias depois do desaparecimento, a polícia e os bombeiros suspenderam as buscas. E no fim de julho, os pais, Ivete e Eduardo, ofereceram uma recompensa de R$15 mil para quem tiver qualquer informação sobre a Alessandra. Isso foi divulgado, claro, em vários jornais e os pais até criaram perfis em redes sociais pedindo por ajuda e pistas e qualquer coisa. No Instagram, esse perfil é @procurandoale, com A-L-E. Aqueles testes feitos da garrafa de plástico da Alessandra levaram meses para serem concluídos. E quando isso finalmente aconteceu, eles revelaram algumas coisas. Primeiro, a Alessandra ela tinha tomado um remédio para tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. De acordo com a sua família, a Alessandra ela tinha uma prescrição médica para tomar aquele remédio. Além disso, eles disseram que ela sempre tomava o remédio de forma controlada, quando ela estava ali em períodos de estudo para concurso. E quando acabavam essas provas, ela também parava com esses remédios. Alguns psiquiatras eles foram consultados sobre essa possibilidade de os remédios terem deixado a Alessandra fora de si ou perdida, e eles disseram que isso era pouco provável. Na verdade, por serem remédios ali de tratamento para déficit de atenção, os remédios aumentam o foco e a Alessandra só teria ficado ainda mais atenta. Além disso, nessa garrafinha tinham alguns resquícios de suplementos e cafeína, usados ali como pré-treino para exercícios físicos e qualquer coisa do tipo. Em 5 de agosto, as buscas policiais foram retomadas. As autoridades elas usaram cães farejadores mais uma vez. Eles também expandiram as buscas para todo ali o horto florestal, para o caso da Alessandra realmente ter se perdido. Essas buscas elas tiveram bastante cobertura ali da mídia e os pais e o namorado da Alessandra aproveitaram para dar muitas entrevistas, implorando por qualquer informação sobre a Alessandra. Os últimos meses de 2022 passaram e, com eles, nenhuma pista sobre a Alessandra. Uma grande dúvida que pairava ali sobre os conhecidos da Alessandra e sobre a polícia é se a Alessandra teria tentado tirar a própria, acabar com a própria história dela, né? E como ela já tinha um histórico de depressão e também de uso de remédios, ela poderia estar novamente ali em uma fase difícil. Então, essa ali é uma opção que eles trouxeram. Isso ainda seria agravado também pela dificuldade que ela teria, que ela estava tendo em conseguir passar nos concursos. Para a polícia, essa era a teoria que mais fazia sentido.
Como as autoridades acreditavam mais nessa teoria, os policiais pegaram o celular da Alessandra para poder fazer análises e descobrir se existia ali alguns indícios de que ela pensava em acabar com tudo, né? E, gente, realmente tinham. Alguns dias antes de desaparecer, a Alessandra ela tinha pesquisado por, abre aspas, misturas de remédio que poderiam acabar com tudo, né? Fecha aspas. Mesmo assim, os pais e o namorado da Alessandra, eles negaram que isso seria uma possibilidade. Eles dizem que ainda que ela tivesse alguns momentos, né, de deprimidos ali, ela era uma garota feliz e amava a vida dela. O advogado, Matheus Trindade, defendeu que esses conteúdos da garrafa de plástico mostravam que a Alessandra estava tentando se manter focada nos estudos e que isso afastava a possibilidade dela tentar acabar com tudo. Eu não estou usando a palavra com S, gente, porque eu estou postando também muito no YouTube. E o YouTube, ele pega essas palavras. Então, eu vou sempre evitar, tá bom? Então, assim, será que ela teria se perdido? E se sim, por que os rastros dela, né, levavam para fora da mata? A teoria do advogado Matheus é de que a Alessandra fugiu. E eu sei que é estranho ver pessoas defendendo isso nos casos, já que na maioria das vezes os pais e advogados defendem a possibilidade de um crime, mas nesse caso até que faz sentido. Isso porque algumas pesquisas no celular da Alessandra incluíam coisas como, abre aspas, os benefícios de ser nômade e viver como andarilha, fecha aspas. E também, abre aspas, alguém ainda pode ser herdeiro de uma herança caso fuja de casa, fecha aspas. Porém, fugir sem levar o celular, a carteira ou uma mochila não parece muito estratégico, muito provável. Por isso, os pais da Alessandra defendem outra coisa, que ela teria se perdido. Isso talvez porque ela teria tido alguma sobrecarga emocional que fez ela dissociar, né? Para eles, ela podia estar ali andando pelas ruas sem saber a sua própria identidade. Os pais dela continuaram fazendo apelos nas redes sociais, pedindo por ajuda, já que a Alessandra podia estar ali desorientada em algum lugar nas redondezas. E eles receberam diversas mensagens e ligações ao longo dos meses, como sempre acontece em casos de pessoas desaparecidas, principalmente quando tem ali dinheiro para qualquer informação que seja dada. Então, é claro que isso atrai muitas coisas, né? Algumas mensagens até eram de pessoas que realmente queriam ajudar. Essas pessoas tentavam dar informações ou tiravam fotos de mulheres na rua que pareciam com a Alessandra. Mesmo assim, nenhuma dessas pistas levou a qualquer coisa. Já outras pessoas foram extremamente cruéis. Alguns ligavam para poder passar trotes ou fingiram ali ter visto a Alessandra para poder tentar extorquir dinheiro da Ivete e do Eduardo. A gente sabe que isso acontece muito nesse tipo de caso que oferecem dinheiro recompensa, né? Mesmo assim, a família se mobilizou e sempre foi em outros bairros e até em outras cidades do Brasil para poder seguir as pistas. Infelizmente, essas pistas nunca ajudaram a encontrar a Alessandra. No meio de tudo isso, uma outra teoria foi levantada, a de um possível crime. Apesar de não ter nenhuma pista que indicasse um crime, era bem estranho a Alessandra ter evaporado, né, da trilha. Essa teoria acredita que a Alessandra teria sido sequestrada enquanto ela caminhava e, por isso, os seus rastros acabavam ali na saída do horto florestal. Isso também não descartava a possibilidade dela ter entrado em algum veículo por conta própria e ter ali sido atacada por alguém. Diante de todas essas teorias, é óbvio que a gente pensa no lado da família e entende que eles querem acreditar que a Alessandra estaria viva, né? Claro. Por isso, os Della Torre contrataram um grupo de investigadores particulares, assim como novos advogados. Esses investigadores, eles seguiram trabalhando junto da polícia, né, do Vale do Rio dos Sinos, nos meses ali que se passaram depois do caso. E o caso seguiu por muito tempo sem novidades, para o desespero da família. Eles seguiram também postando ali apelos no Instagram e faziam grupos de oração pela filha. Em abril desse ano, de 2024, como vocês já sabem, o Rio Grande do Sul enfrentou uma grande tragédia com enchentes. A região do Vale do Rio dos Sinos, inclusive, foi muito afetada pelas enchentes e, por conta disso, muitas pessoas foram para abrigos. Isso fez os pais da Alessandra pensarem sobre a possibilidade de ela estar viva e talvez em algum desses abrigos. Então, mais buscas começaram atrás dela, feitas por familiares, amigos e voluntários. Até que tudo mudou no dia 7 de junho desse ano, 2024. Na região do Horto fica o 18º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército. Esse batalhão ele fica exatamente na divisa entre os municípios de São Leopoldo e Sapucaia do Sul, já que esse horto é bem grande e se estende ali por mais municípios.
Mesmo assim, é mais ou menos perto de onde a Alessandra teria feito a trilha. E eu vou até marcar aqui em um mapa, que eu vou mostrar agora, para vocês verem a distância entre a trilha e o batalhão. Lá, alguns militares estavam fazendo uma limpeza de rotina na região, quando eles deram a volta no muro e se depararam com uma coisa bizarra. Um esqueleto completo. Sim, gente. Além dos ossos, existiam algumas roupas, e já desgastadas com o tempo. Entre elas, uma legging, um moletom, inteiros assim, intactos, sem nenhuma marca ou sangue. Os ossos eles foram recolhidos e levados para o laboratório para poder fazer uma análise da arcada dentária, porque não tinha nada além, né? Já tinha passado muito tempo, 2 anos, gente. É só roupa e arcada dentária e cabelo, né? Provavelmente. Dias depois, saiu a confirmação de que aqueles ossos realmente pertenciam a Alessandra. De acordo com o Google Maps, a distância entre o começo da trilha e o batalhão é de quase 2 quilômetros. Se a Alessandra foi até lá andando, ela teria caminhado por aproximadamente 1 hora até chegar ao batalhão. A notícia tem sido um choque ali para a família, que ainda tinha esperança de encontrar ela com vida. Mas o que aconteceu com a Alessandra e como ela foi parar naquele lugar? As análises dos ossos feitas pela perícia também mostram que, inicialmente, não parece que foi um crime. Os ossos não tinham nenhum tipo de marca, como com faca ou qualquer tipo de tiro. Além disso, eles não estavam rachados ou quebrados em nenhuma parte, então provavelmente também não existiu nenhum impacto. Também não existia nenhum objeto ou pista ao redor do esqueleto que talvez ajudasse ali a entender o que tinha acontecido com a Alessandra. E por conta de vários fatores, como por exemplo a umidade, o corpo já estava em um estado bem avançado de decomposição e por isso já não tinha mais nenhum tecido que pudesse ajudar a descobrir se a Alessandra talvez tinha ingerido algo que ocasionou a sua morte, como por exemplo remédios. No dia 18 de junho, o inquérito do desaparecimento foi encerrado e a polícia do Vale do Rio dos Sinos abriu um novo inquérito para a investigação da morte de Alessandra. Nesse inquérito está sendo analisada a possibilidade de um crime militar, já que Alessandra foi encontrada ao lado do batalhão. Mesmo assim, o Exército está colaborando com as investigações para ajudar os detetives a entender o que teria acontecido. Isso até lembra um pouco alguns detalhes ali dos casos dos meninos sapo, né, da Coreia do Sul, né? Caso você não tenha escutado esse caso ainda, já marca aí para poder ouvir no próximo caso aqui do Casos Reais, porque esse caso é recente, acabei de postar, não tem muito tempo, e é um caso muito parecido com esse e muito interessante. E vale ressaltar que, no caso da Alessandra, a hipótese de um crime não está sendo tão considerada, já que tudo indicava que a Alessandra teria morrido de causas naturais, como, por exemplo, um mal súbito ou até hipotermia. O delegado Mário Souza, chefe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, ele deu uma coletiva de imprensa dizendo que serão feitas novas perícias e que, abre aspas, nesse momento os indícios enfraquecem a possibilidade de que tenha ocorrido crime. Mas a Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação, fecha aspas. Agora resta esclarecer a causa e o contexto da morte da Alessandra. Os pais dela deram declarações nas redes sociais dizendo, abre aspas, passaram-se 23 meses e um dia até termos a pior notícia possível. Agora nada mais pode ser feito para ela, a não ser orar, fecha aspas. No dia 19 de junho aconteceu o velório e o enterro da Alessandra no cemitério ecumênico Cristo Rei. E como essas novas investigações estão acontecendo agora, nesse momento, a gente fica no aguardo aí de qualquer atualização sobre o caso da Alessandra. E se tiver, eu sempre estou aqui para trazer, você já sabe, né? Talvez não vai ser aqui na hora, porque a gente tem que apurar, a gente tem que escrever e etc, mas vai ser lá no TikTok ou no meu Instagram, tá bom? Por lá eu conto as notícias um pouco mais rápido. Mas me conta aqui embaixo, em qualquer plataforma que você estiver escutando, você consegue deixar um comentário. Eu sempre gosto de ver a opinião de vocês. O que vocês acham que aconteceu com a Alessandra? Um acidente, um homicídio? Qual das teorias vocês acreditam? E se você chegou aqui, não deixe de repostar nos seus stories que você está escutando casos reais aí. Reposta aqui em cima, que é muito importante para outras pessoas conhecerem o podcast. E antes da gente ir pro final, eu vou dar a minha opinião. Então agora chegou a hora da minha opinião. Lembrando que essa parte aqui, gente, se tiver algum familiar, alguma pessoa que está trabalhando nesse caso, essa parte aqui não é baseado em nada. Isso aqui é a parte Érica, não jornalista, porque quem não sabe eu sou jornalista, né? Senão eu não estava aqui trazendo notícia, como tem muita gente por aí que não é jornalista, mas adora ficar dando notícia sem, né, checar e etc. Porém, estou fazendo meu trabalho como jornalista. E nesse momento, não é Érica jornalista. Esse momento aqui é opinião, é Érica que viu o caso e é uma pessoa normal, pessoa comum, e que já falou sobre muitos casos.
assim como o caso dos meninos sapo, eu acho que tem coisa nessa história, tá? Eu acho que não foi um acidente. É claro que ela pode ter, né, dentro do que tinha ali dentro da garrafinha, pode ser que aquilo tenha ocasionado alguma coisa que ela, uma taquicardia, porque tinha ali café e tinha também um remédio, talvez aquilo ali misturado pode ter dado uma reação nela. Quem sabe, quem já tomou coisa de pré-treino, dá uma taquicardia ali, se você não está acostumado, aquela taquicardia não bate bem, se você não tiver comido antes, é pior ainda. Então a gente não sabe essas coisas. Ela não estava num dia bom dela, então talvez ela não estava com a cabeça muito boa, a gente já pensou nisso. Eu acho, de fato, que ela realmente encontrou alguém que ela não deveria encontrar no meio desse caminho dela, dessa caminhada. Porque ela sempre fazia a caminhada e ela sempre voltava. Por que desse dia ela não voltou? Eu acho que por a gente não conseguir ter nenhuma imagem do que aconteceu depois ali, nenhuma imagem dela com vida, ou alguém que viu ela com vida depois daquilo ali, eu acho que realmente alguma coisa aconteceu dentro daquela mata, que ela perdeu a vida dela. E também, como o corpo foi encontrado só os ossos, também é muito difícil você ver algumas outras coisas que talvez, né, poderiam ajudar a concluir o caso. Muitas coisas sem explicação, né, gente? É muito doido esse caso, porque a gente pensa, sim, pode ter sido um acidente. Mas assim, é uma menina que era atlética, que fazia aquilo ali todo dia. 2 quilômetros para ela não é nada, não é assim que ela vai morrer em 2 quilômetros. Realmente ela pode ter se perdido, ter ficado ali sem saída, né? Isso é bem provável. Porém, eu acho que se ela tivesse ficado sem saída, ela estava tão próxima de um batalhão, ninguém teria escutado, ninguém teria visto nada, ela não teria gritado. E também é muito estranho que o corpo ficou ali 2 anos e ninguém nunca reparou no corpo dela ali durante 2 anos. Tipo, no cheiro, né, barulho de pássaro, barulho de alguém indo comer aquilo ali, porque animais comem, né? Aquilo ali é uma floresta. Pessoas caminham pela floresta também, não é só ela quem caminhava pela floresta, outras pessoas caminham ali naquele horto, né? Então, assim, eu acho muito estranho. 2 anos o corpo ali, estranho. Talvez ele foi colocado ali depois para ser encontrado, não sabemos. Talvez podemos saber em breve. Então, deixa aqui embaixo o que você acha que aconteceu. É isso, pessoal. Vejo vocês semana que vem. Mais uma quarta-feira com mais um caso. Se você ficou até aqui, por favor, não deixe de comentar, de compartilhar com algum amigo. É muito importante pra gente. Então é isso, pessoal. Vejo vocês semana que vem em mais um episódio do Casos Reais.